limites? Porque estabelecer limite não é só colocar uma imposição. Limite tem um momento da instrução e quando você instrui, você também precisa acompanhar para que haja então a autonomia, porque o limite ele tem o primeiro objetivo, além da proteção, é dar autonomia para essa criança, para que a criança saiba como agir, principalmente quando o pai não estiver perto e como ele se proteger, como ele faz para se proteger. Então o limite é importante não só para a criança não fazer pirraça, para a criança obedecer, mas para que a criança aprenda a se posicionar e a se proteger diante de várias situações da vida. Então, tem a instrução, o acompanhamento, que é quando você vai passo a passo, instruindo a criança para ver como ela fará para, então, cumprir aquilo que foi determinado. E aí no resultado, tem então o momento da consequência. É preciso que a criança tenha bem claro que limite tem consequência, né? Toda a vida da criança, você está preparando ela, todas as instruções, toda a criação, você está preparando ela para a vida. Você está preparando a criança para viver em comunidade, para viver em sociedade. Na fase adulta, quando a criança chega numa empresa, ela tem um momento da instrução e daquilo que é exigido que ela faça, mas ela tem um momento de consequência. Na empresa, geralmente, ela tem a recompensa, né? Porque ela tem um salário por aquilo que ela faz. Se ela não cumpre, ela não vai ter o salário, é a consequência daquilo que ela não cumpriu. Olha como isso é importante desde a infância. Limite tem o momento da consequência. E a criança precisa entender isso. Você não está só colocando limite para a criança te obedecer. Você está colocando limite para que a criança saiba como se conduzir na vida e que naquilo que ela não faz, porque as orientações que você dá para ela é para a vida, aquilo que ela não faz, ela vai sofrer as consequências, não é assim? E aí vem a dor de muito pai e de muita mãe, quando de repente ele chega um momento que ele diz, não sei mais o que faço. Né? Eu já informei, eu já instruí, mas quando eu vou verificar, o meu filho não está cumprindo aquilo que eu coloquei para ele cumprir. Ou seja, nós falhamos exatamente no momento da consequência. Quando ele cumpre, nós elogiamos, nós recompensamos, mas quando não cumpre, determine consequências. Exatamente aqui que nós não queremos ter problemas. Muitos pais acham que colocar limites é um passe de mágica. Eu coloquei o limite e agora meu filho vai cumprir e vai dar tudo certo. E não é bem assim, as coisas não funcionam assim. Limite não é um passe de mágica. Ele exige de você, ele exige a sua força, até força física. A gente vai ter um momento onde a gente vai falar aqui, hoje não vai dar tempo de falar, que muitos pais abrem mão dos limites quando estão cansados, mas limite exige de você, exige a sua força física, exige a sua saúde mental, ele exige de você papai, de você mamãe, todo o seu ser, exige muito de você, então você precisa se concentrar nisso para o bem da criança que você está conduzindo, que você está criando. E aí vem o sentimento de culpa, porque no dia a dia, quando você vai ver o resultado, você percebe que seu filho está fazendo birra, fazendo pirraça, emburrando ou empacando, né? Quando dá aquela crise da timidez. E aí que muitos pais começam a agir da forma contrária. É como a brincadeira do vai e vem. Você já viu aqueles brinquedos que ficam duas pessoas com aquele brinquedo do vai e vem, que tem aquela bola no meio? Você puxa de um lado, a bola vai, aí a outra pessoa puxa do outro lado, a bola volta para você. Impor limites, às vezes, para alguns pais, parece uma brincadeira de vai e vem. Tá? O que acontece? Ele vê que a criança faz birra, então ele cede na imposição dos limites. E aí a criança continua fazendo birra porque você cede, e você cede porque a criança está fazendo birra, está fazendo pirraça. E parece uma brincadeira, você desce para o nível da criança e começa
a haver uma brincadeira e as coisas não podem ser assim. A imposição de limites é algo muito, muito sério. E aí os pais se mostram negligentes. Você já pensou a postura da negligência? E negligência é uma questão que está até na lei, que os pais que são negligentes, que são omissos, eles se tornam aqui, nessa hora, vulneráveis de punição pela lei. Então, olha como isso é sério. A negligência é quando um pai pensa o seguinte, na hora do limite: eu não vou ser rígido, vou abrir mão dos limites, ou vou deixar essa criança caminhar à deriva da forma que ela quer, porque não vai dar nada, a criança vai crescer e vai aprender. Isso é negligência, isso não pode acontecer. Crianças que estão perdidas, que são soltas, que são livres e sem orientação de um adulto, elas começam a pedir socorro, elas começam a gritar por socorro e muitas vezes a manifestação de criança de birra é na verdade um pedido de socorro que ela está fazendo, tá? Então nunca uma criança pode crescer entregue à própria sorte. A criança precisa de maturidade e de uma organização interna para que ela imponha limites e direcionamento para ela mesma. E isso ela não tem. Isso a criança não tem. E aí vem a função do papai e da mamãe de estar instruindo, de estar conduzindo a criança nesse momento. Não é isso? Então a criança começa a fazer as suas próprias exigências porque ela não tem um pai ou uma mamãe que colocam aquilo que pode e aquilo que não pode. E na mente da criança, na mentalidade da criança, no processamento aqui que acontece no córtex pré-frontal, a criança ela vai entender porque não está havendo um amadurecimento dessa região no processamento das informações e a criança vai entender que tudo pode. Então, quando você disser não, a criança vai entrar em conflito porque para ela tudo pode, né? É uma situação que muitas vezes, por exemplo, a criança que tem o autismo, né? O autismo, a criança ela tem essa dificuldade de processar aquilo que pode, aquilo que não pode. É preciso um trabalho intenso de repetição e de entendimento para que a criança então processe e entenda que aquilo não pode. Mas isso é com a criança autista. As outras crianças, elas precisam de orientação e da imposição do estabelecimento de regras e limites. Então vamos lá, né? Como então eu posso permanecer firme nos meus limites? Ou melhor, a pergunta que muitos pais fazem: por que eu não sou firme nos limites? Por que eu não sou firme na imposição de limites? E aí, eu quero começar hoje falando que nós precisamos colocar a nossa casa em ordem. E eu quero então falar como eu vou colocar limites para as crianças se a minha casa, se os pais e as mães, se a nossa casa não está em ordem. A gente precisa então, primeiro, para estabelecer limites, regras e limites, nós precisamos colocar a casa em ordem. E para colocar a casa em ordem, eu quero começar falando primeiro sobre o primeiro erro. Por que você não é firme nos limites? É porque não há um investimento no relacionamento do casal, tá? Eu sei que há muitas mães que criam os filhos sozinhas, né? Mas mesmo que não estejam juntos, o papai e a mamãe, eu vou falar para vocês daqui um pouquinho como é que nós vamos fazer. Primeiro eu quero começar falando sobre o relacionamento do casal. A primeira falha que nós cometemos na imposição de limites é quando falta investimento no relacionamento dos casais. O que acontece? A criança nasce e nós começamos a nos concentrar na criança. E aí tudo gira em torno da criança. E o casal, ele esquece do relacionamento. Ele esquece que todo relacionamento, como uma planta, ele precisa de investimento, ele precisa de cuidados, ele precisa
ser regado a cada dia como uma planta, não é assim? Tá. E aí o que acontece? Isso parece que vai ficando normal. O casal começa a investir na criança e se esquece do seu relacionamento. A falta de momentos juntos do casal acaba por fragilizar o relacionamento e aí começa a causar divergências entre os casais. O casal começa a ter problemas, começa a brigar e essa criança começa a perceber que aquele ambiente de paz, aquele ambiente de tranquilidade, aquele ambiente de saúde emocional que estava quando ela chegou, ele começa a ficar fragilizado por causa do relacionamento do casal. Eu me lembro de uma mãe que um dia me procurou dizendo que ela estava muito cansada e que ela não tinha tempo de cuidar de si própria porque o marido trabalhava muito, estava o dia inteiro fora e não tinha tempo para ajudar a cuidar da criança. E a gente entende que muitas vezes acontece isso nas famílias. O pai o dia inteiro fora de casa e quando chega está cansado e quer se alimentar e quer tomar o seu banho, assistir um pouquinho de TV ou fazer alguma coisa para si, então vai dormir. E essa mãe estava numa situação de extrema carência afetiva. Isso não acontece só com as mulheres, acontece com os homens também, não é isso? E a Arlete até fez uma pergunta interessante aqui, depois a gente vai falar sobre isso, Arlete, né? A gente vai conversar sobre isso. E o que acontece? E aí, nesse momento de carência afetiva da mulher, começam então os conflitos, né? A mãe cansada e sozinha cuidando de uma criança, né? É preciso que haja aqui um consenso, é preciso que esse pai traga a mente, traga a consciência de que uma mãe não cria uma criança sozinha com um pai em casa. Há muitos, mas muitos adolescentes e crianças com problemas até de conduta, porque existe um pai numa casa que não participa da criação do filho. Vários são os transtornos de comportamentos, transtornos de personalidades que são causados porque um pai está em casa e não participa da criação do filho. Então a gente precisa pensar nisso. A gente precisa então investir no relacionamento desse casal, entrar num consenso para que as tarefas sejam compartilhadas. As tarefas precisam compartilhadas. Deixa eu te contar uma história. Quando as minhas filhas nasceram, primeiro a Rafa, depois a Rízia, depois a Ruama, as meninas, à medida que iam crescendo, eu ficava o dia inteiro em casa com elas. Eu abri mão, né, da escola, abri mão da faculdade, abri mão do trabalho, para estar com as minhas meninas em casa, para estar cuidando delas. Eu não queria abrir mão desse primeiro momento. Eu sei que muitas mães estão em casa porque precisam ficar em casa nesse momento, ou algumas não estão trabalhando. Mas quando o meu marido chegava, era um ritual, era muito interessante. Ele tirava aquela roupa correndo que chegou da rua, ele se preparava, passava álcool na mão, lavava a mão e ele tinha então aquele momento em que ele queria investir no tempo dele com a criança. Então, ele tinha aquele momento, né? E depois a gente tinha esse cuidado, essa preocupação de estarmos depois investindo no nosso tempo juntos. Então, deixa eu te falar, qual que é o problema do casal agora não estar investindo no relacionamento porque tem uma criança em casa? O resultado disso é um relacionamento fragilizado. Por quê? E isso pode gerar, por causa desse relacionamento fragilizado, um envolvimento de um dos pares com outras pessoas. E aí você entendeu que isso vai gerando outros problemas e tanto o pai quanto a mãe não conseguem concentrar naquilo que precisa ser concentrado, que é a imposição de limites para uma criança que está começando a crescer, que precisa de cuidados, que precisa entender aquilo que pode e que não pode. Então, olha só. E aí, eu quero trazer uma situação muito interessante
que muito acontecem nas famílias, e eu coloquei isso também lá no e-book Erros ao Educar Filhos, a parte 1, a parte 2 também já está pronta, daqui uns dias a gente vai colocar lá no nosso site. E tanto a mãe quanto o pai começam a buscar um apoio afetivo na criança, e a criança passa a ser uma bússola do afeto da mamãe, principalmente, e muitas vezes do papai. Eles estão tão afastados por causa da falta de investimento no relacionamento, que eles então começam a se concentrar na criança e começam a buscar apoio afetivo na criança. E além do apoio, há uma busca de apreciação. Aquilo que a mamãe faz ou que o papai faz, eles estão buscando uma apreciação. Você gostou, filhinho? Isso foi bom para você? Se foi bom, nós continuamos fazendo. E eles esquecem que nem tudo você precisa ter a apreciação da criança para fazer. Porque existem coisas na rotina da criança que são necessárias para o desenvolvimento da criança. E não porque ele gostou ou não gostou, mas a criança passa a ser não só um apoio, mas também a busca da apreciação. E aí ainda tem uma coisa pior ainda, é que a criança passa a ser aquela pessoa responsável por aprovar as atitudes do papai e da mamãe. E eles ficam buscando a aprovação na criança. E um esquece de compartilhar com o outro, ou deixam de compartilhar com o outro aquilo que precisa ser feito num relacionamento ou na criação dessa criança. Parece não ter nada a ver o que eu estou falando, mas vocês vão entender bem, né? Eu começo a fazer para a criança ou pela criança aquilo que ela permite ser feito. E isso vai me tirando da posição, muitas vezes de autoridade, ou de alguém que precisa desde da primeira infância, colocar limites, orientar, colocar regras, para ser então alguém que precisa da apreciação e do apoio dessa criança. Aí sabe o que acontece? A criança começa a crescer e papai e mamãe, quando precisam estabelecer um limite, estão tão carentes, estão tão apoiados na aprovação da criança que não conseguem impor o limite que precisava ser imposto ou ser firmes naquele limite que foi colocado. Você entende agora como isso vai refletir daqui um pouquinho? Lá na frente começa a ter problema. O pai ou a mãe, você já viu isso? Eu queria ser firme, mas eu não consigo ser firme porque ele falou comigo que não gosta disso, né? Quantas vezes a gente faz? É preciso que o casal esteja bem para que a criança se veja como uma criança que é criada por dois adultos saudáveis emocionalmente, que se amam, que estão juntos e que são um apoio para essa criança, que são um equilíbrio e que permitem um equilíbrio afetivo para a criança e não colocam a criança como um equilíbrio afetivo para eles. Então, a dica que eu quero dar aqui nessa situação, primeiro, busquem esse apoio, tá? Busquem esse apoio em vocês mesmos, no relacionamento, se estruturem, ou melhor, firmem as estruturas. O que é uma estrutura? A estrutura é a base, a estrutura é o alicerce que a criança precisa para ser uma criança saudável emocionalmente, uma criança que se desenvolve em todas as áreas. Você já viu na escola alguém dizer assim, mas olha a família dessa criança, né? É exatamente aí. A criança não tem estrutura, não tem uma estrutura saudável, uma estrutura firme e começa a ter problemas na conduta, começa a ter problemas de aprendizagem, começa a ter problemas para se relacionar com outras pessoas ou para viver a vida lá fora ou até mesmo dentro de casa. Porque ela tem dois pais que não sabem como conduzir uma criança e que tem problemas diários na criação. Então, o que a gente precisa? Se estruturar para servir, para oferecer uma boa estrutura para essa criança.
E se estruturar, eu estou falando de um ser apoio para o outro até nas tarefas da casa. Não só nas tarefas da casa, mas também nas tarefas de cuidados da criança. O cuidado da criança, ele precisa ser compartilhado entre o pai e entre a mãe, mesmo que esses não vivam na mesma casa. E a segunda dica é que a gente precisa trabalhar aquilo que serve de base, aquilo que vai ser base para a saúde do corpo, das emoções, em todas as áreas e que vai servir de equilíbrio para essa criança. Então, invistam no relacionamento de vocês, tenham coragem para de vez em quando deixar a criança com alguém, isso não é pecado nenhum, e para sair um pouco juntos, para conversarem, para discutirem sobre as questões da casa, escolham um momento certo, um lugar certo, tenham acordo para conversar e para determinarem como precisa e como deve ser o relacionamento de vocês. Casal precisa investir no relacionamento, ok? Então pensem, os resultados serão positivos para a saúde afetiva de vocês, do casal, e para o desenvolvimento dessa criança, certo? Então aí eu vou falar sobre o segundo problema que faz com que eu não seja firme nos limites. Por que eu não sou firme nos limites? Aí vem a segunda consequência que vem dessa primeira, da falta de investimento no relacionamento dos casais, que é a falta de consenso. Se o casal não está bem, como é que eles vão entrar em acordo naquilo que precisa ser estabelecido como regras e limites para a criança? Então existe um problema muito sério. Aqui é a falta de acordo em como essa criança será criada. Eu estou falando, gente, de pegar o papel mesmo, de escrever o que nós vamos determinar de regras e de limites para essa criança. Tudo precisa ser conversado entre o casal. Onde ela vai estudar, como vão ser compartilhados aquilo que ela tem, como vai ser o procedimento dela, quando nós estivermos na casa dos familiares, quando ela estiver no parquinho. Para tudo, esse casal precisa entrar em consenso, ele precisa ter acordo. Se falta, essa definição, o que vai acontecer é que, além de ter brigas constantes, porque não há acordo, um decide que a criança não vai comer a sobremesa, lógico, antes da refeição, mas o outro permite. Você já viu situação assim? O doce está lá, a criança quer comer o doce, mas o pai permite, mas a mãe já estabeleceu essa regra que o doce é só depois do almoço. Você já viu essa situação? E aí o que acontece? Brigas constantes entre o casal e muitas vezes um começa a usar isso contra o outro, não é assim? Quando os casais não moram, quando o casal, o papai e a mamãe não moram juntos, isso costuma ser até motivo para alienação parental. Por quê? Quando está na casa da mãe é de uma forma que acontece, quando está na casa do pai é de outra forma que acontece. E aí a criança fica perdida nesse meio, não é isso? E aí um começa a usar assim, não, filhinho, pode fazer isso sim. Deixa pra lá, pode fazer isso, a mamãe é chata, Ou a mamãe é que fala, não, vamos fazer isso sim, nós vamos nesse lugar sim. O papai é chato, deixa isso pra lá. E isso começa a ser uma arma para que o papai ou a mamãe coloque a criança um contra o outro. Não é? Isso se chama alienação parental, isso é crime. E isso não acontece só com o pai e a mãe, isso acontece também, e precisa haver esse consenso entre a mãe, a avó, não é assim? Às vezes o pai mora com a avó e o pai e a avó precisam fazer esse acordo. É preciso que haja um consenso. Eu vou repetir aqui, um invalida a autoridade do outro, porque um estabeleceu que esse horário é o horário do banho e o outro vem e coloca, não, nós vamos brincar,
E aí um invalida a autoridade do outro. E aí o papai fica perguntando, meu Deus, por que que essa criança não me respeita? Por que que essa criança não cumpre as regras que eu coloco? Ou vice-versa. E aí você vai entender que é preciso que haja um consenso na criação da criança. É preciso que o papai e a mamãe entrem em acordo e estabeleçam uma rotina para essa criança, estabeleçam regras, porque a rotina e a imposição de limites, como eu disse ontem na live, elas andam atreladas. E quando há um estabelecimento de rotina numa casa, tanto a mãe quanto o pai têm tranquilidade que essa rotina vai fluir, que as regras vão fluir, que os limites vão caminhar saudavelmente e essa criança terá um ambiente estável, um ambiente tranquilo, um ambiente estruturado para ela ser saudável emocionalmente. Você entendeu aqui por que eu não consigo ser firme nos limites? E o que acontece? Um problema muito sério, né? Muito sério. Muitas vezes o que acontece é que a mãe começa a dizer assim: você não está seguindo a regra que nós colocamos. Quando o papai chegar, você vai ver o que vai acontecer. Você já viu mãe que faz isso? Meu filho faz isso, você não fez não? Quando o papai chegar, você vai ver. Eu vou falar para ele. Você já viu mãe que faz isso? Primeiro, você está invalidando a sua própria autoridade. Você está colocando a sua autoridade em xeque. Quem está ali naquele momento, a autoridade que está ali é você. E é você que precisa impor limites nessa hora. Ser firme nos limites que você impôs. O pai vai chegar depois. Deixa a autoridade dele com ele. Agora é a sua autoridade. E aí, você sabe que um problema que você está causando é que você está colocando para essa criança que esse pai é um pai cruel, é um pai tacanho e que ele tem que ter medo desse pai e não respeito. E que ele tem que cumprir só aquilo que o pai estabelecer na hora que o pai estiver em casa. Ou por medo de um pai. A gente precisa parar com isso. E a gente precisa estabelecer limites e regras, independente se o pai está em casa ou não, para que essa criança aprenda a respeitar o pai e a respeitar a mãe e ver tanto o pai e a mãe como figuras de amor, de respeito e de autoridade. Em decorrência disso, sabe o que está acontecendo? A sua autoridade está sendo perdida aos poucos, principalmente com as mamães. Então tenham cuidado com isso. E a outra coisa que acontece em decorrência disso é que a criança acha nessa lacuna, né? Principalmente quando a mãe fala assim: vai lá e pergunta ao seu pai. A criança quer fazer alguma coisa e você não quer falar não. Aí você manda: vai lá, pergunta ao seu pai. Ou então, aí a criança chega no pai: pai, eu posso, um exemplo, tomar sorvete agora? Aí o pai sabe que não é a hora, mas pensa: vai lá e pergunta à sua mãe. Não é assim? Aí volta para a criança para a mãe e a mãe diz: não, pergunta ao seu pai, depois ele vai achar ruim comigo. E aí fica aquela troca. Sabe o que acontece? A criança vai achar nessa lacuna uma brecha para colocar em xeque, para desrespeitar a autoridade tanto da mãe quanto do pai. Já que vocês não decidem, eu vou colocar as minhas próprias regras. E aí você perde mais uma vez a autoridade. Aí você vai entender por que você não está conseguindo estabelecer e ser firme nos limites. Por que essa criança não está me respeitando? Então a gente precisa pensar nisso. Nós precisamos, você precisa pensar nisso. Respeite a autoridade um do outro, estabeleça limites, estabeleça regras visíveis, né? Rotinas visíveis, tanto para a mãe, tanto para o pai, quanto para a criança. E ninguém vai ter problema com isso no futuro, né? A criança precisa respeitar você. Não abra mão de impor regras e limites. E aí chega um outro momento, que é quando a gente vai na casa dos parentes, né? Agora a gente está no isolamento, todo mundo em casa, assim a gente espera que esteja todo mundo assim, respeitando principalmente a proteção do vovô, da vovó, que são pessoas idosas, precisam ficar isolados porque são pessoas de risco, né, do quadro de risco, então a gente está ficando em casa. Mas quando a gente
na casa do vovô e da vovó, e a gente não tem esse consenso, cada um fala o que quer, cada um estabelece o que quer, sabe o que acontece? Enquanto você está lá na casa da vovó, a criança quer uma coisa que não pode, ou está virando a casa de cabeça para baixo, e o pai manda a mãe olhar, e a mãe manda o pai olhar. Ninguém coloca limites nessa criança, ninguém dá uma direção para essa criança está solta no mundo. E aí sabe o que acontece? As pessoas da família, as pessoas daquela casa começam a perceber a omissão. Lembra que eu falei da negligência? A negligência é aqueles que não colocam limites porque acham que não vai dar em nada e depois vão sofrer as consequências. E aqui nesse momento a gente vai ver a omissão dos pais de agirem na hora que precisam agir. As pessoas começam a perceber isso. E entram no meio e começam a chamar a atenção da criança e começam a colocar a criança numa situação de vergonha. A criança fica exposta a muitas situações de várias pessoas e às vezes de agressividade de outras pessoas, a ouvir aquilo que não precisavam ouvir e às vezes você acha até ruim. Mas eu já vi muita mãe, eu me lembro de estar numa casa uma vez e ver uma mãe não colocar limites, o menino fazer muitas coisas erradas e começar a jogar as coisas no chão, a jogar panela no chão, a jogar os mantimentos da casa no chão, da casa da avó. E a mãe começar a gritar: "Ô, gente, fala com esse menino aí! Vó, coloca limites nesse menino aí! Tia, olha esse menino aí!" Nessa hora, essa mãe está colocando em xeque a própria autoridade dela. Nesse dia eu chamei a atenção dessa mãe e disse: você é a autoridade na vida dessa criança. E é você que tem que colocar limites nela. Vai lá e fala com ela aquilo que ela precisa parar de fazer nessa hora. Mas nós estamos entregando a nossa autoridade para outras pessoas. Então, quando nós não investimos no relacionamento do casal, ou tanto pai quanto mãe não entram em acordo, não há um consenso entre o pai e a mãe naquilo que vai ser estabelecido de limites de regra para essa criança. E quando nós invalidamos a autoridade do outro ou transferimos essa autoridade para tio, para avô, para amigos da família, não é assim? Às vezes nós somos tão íntimos da família que nós falamos assim: fala com essa criança aí, mas a criança é sua. A responsabilidade é sua, a autoridade é sua e você não pode ser omisso nessa hora. A omissão também é um crime contra a criança. E às vezes você acha assim: Edna, que é isso? Eu tô falando, gente, eu tô falando de uma lei, eu tô falando de um estatuto da criança e do adolescente. Quando você é omisso, quando você é negligente, você está cometendo um crime com essa criança. Sabe por quê? Porque quem formulou essa lei sabia das consequências, dos danos, das lesões que um pai e uma mãe negligente ou omisso em estabelecer limites estão causando na personalidade dessa criança. Então, o que eu estou falando aqui para você é que você precisa, então, estabelecer limites e regras, investir nesse relacionamento, mesmo que vocês não estejam mais na mesma casa, é que busquem um consenso e aquilo que vocês estabelecerem como regra ou como limite, vocês precisam ser firmes para que essa criança aprenda a cumprir aquilo que foi estabelecido. Porque não só porque ele precisa respeitar o papai e a mamãe, mas porque ele entende que limite é proteção. Limite não é só até onde a criança não pode ir, ou seja, até onde a criança pode ir, mas o limite também é até onde as outras pessoas podem chegar. Por isso o limite é proteção. Por isso o limite é importante, por isso o limite é saudável para a criança. Limites são para qualquer hora, para qualquer lugar e a referência de autoridade é para você. Então pare de gritar com as pessoas e deixe, e assuma a sua postura. Assuma a sua postura. Eu me lembro bem, para a gente fechar aqui, só com depois eu vou dar só mais uma dica. Eu me lembro bem da gente chegar uma vez na casa do vovô,
né? Na casa do vovô paterno com as meninas, e uma das nossas filhas querer fazer uma coisa que estava errada e o pai chamou ela para consequência, né? Era o momento da consequência. O pai chamou ela para adverti-la. E aí nessa hora o avô entrou na hora e não queria deixar o pai chamar a atenção da nossa filha. Ela tinha feito uma coisa errada, uma coisa grave, e tinha consequência para essa coisa grave. Isso já era acordado entre nós. O pai viu, chamou, e o avô na hora: não, porque você não vai fazer isso com a menina, porque não vai chamar a atenção dessa menina, não vai corrigir essa menina. E o pai disse: não. O pai da criança, o meu marido, disse na hora para o pai dele: não, pai, ela precisa ser corrigida por aquilo que ela fez. O senhor vai me dar licença, porque eu vou corrigir essa menina. E levou ela lá para o quartinho, e eles resolveram lá. Eu nem entrei na hora, porque o pai estava em ação. Eu não posso invalidar a autoridade dele, como o avô queria invalidar naquela hora. E aí a gente precisa ser firme nos limites, né? E aí vem, então, a última dica para a gente terminar aqui. O que eu preciso fazer? O que o papai e a mamãe precisam fazer? Pensar e se perguntar: o que nós precisamos fazer que vai contribuir para o desenvolvimento dessa criança, tanto na área emocional, na área cognitiva, eu estou falando a tudo aquilo que se refere à aprendizagem da criança em todas as áreas, no físico, no psicológico, em todas as áreas, né? Não adianta a gente pensar: mas eu fui criado assim. Não. Qual a dica que eu quero deixar para você? Pensem juntos o que é melhor para essa criança, de acordo com como o mundo da criança funciona, não como de acordo com aquilo que eu acho que deve ser, porque ele não é um adulto miniatura. Tá? A criança, você não impôs o limite, como eu falei no início, e varinha mágica, amanhã a criança está respeitando, está cumprindo tudo. Não, a criança precisa de um tempo de assimilação. E esse ensino, esse limite que você colocou, essa advertência, essa regra que você está ensinando para essa criança, ela precisa ser internalizada e precisa modificar a vida dessa criança. Isso demanda tempo. Então, como eu preciso entender como o mundo da criança funciona? E aí eu preciso de um mínimo de conhecimento para isso, eu preciso buscar informação, para então eu colocar limites. Então não acho que aquilo que você está colocando está no caminho certo, não. Você precisa buscar conhecimento e então precisa ter certeza. Você precisa ter certeza. Nós entramos em acordo e aquilo que vamos colocar para essa criança é aquilo que nós vamos fazer. Né? Então, olha, eu sei que são duas pessoas diferentes. Eu sei que o pai e a mãe são duas pessoas diferentes. E é por isso que eles precisam entrar em acordo. Coloquem num papel, né? Porque a criança é exatamente isso. A criança vai testar a gente o tempo todo. A gente chama de estultícia da criança. Você impõe um limite para a criança e a criança vai ver se você realmente vai ser firme naquilo que você colocou. Por isso que o limite tem o tempo da instrução, o tempo onde você vai estar orientando a criança para que ela crie autonomia, mas existe um momento da advertência, onde você vai dizer para ela: se você desrespeitar essa regra, a consequência é essa aqui. Você precisa colocar consequência. E é por isso que a criança te testa o tempo todo, porque ela quer ver se você realmente vai cumprir aquilo que você prometeu. O seu caráter, a sua firmeza de caráter, papai e mamãe, vai formar o caráter dessa criança. Você quer uma criança que tem um caráter instável? É porque ele tem um pai e uma mãe de caráter instável que não sabe ser firme nos limites, na recompensa, porque tem recompensa. É preciso recompensar a criança, mas também na consequência. Então, são essas dicas que eu quero deixar aqui para você. Invistam no relacionamento do casal. Entrem em consenso na criação, tá? Então, mesmo que essa criança não seja seu filho, aí vem o vovô e a vovó, né? Essa foi a pergunta, então,
que a Arlete fez pra gente, né? A Arlete perguntou como impor limites se a criança não é o seu filho. É interessante, né? E eu sei que a gente vai falar sobre isso, mas eu quero dar mais dicas na semana que vem. A gente vai ter na terça-feira, né? Na terça-feira, às 17 horas, eu vou estar aqui de novo e eu vou dar mais 3 dicas sobre como não ser frouxo nos limites, na verdade, né? Não é isso. Mas na terça-feira, às 17 horas, a gente pode se encontrar aqui de novo. Eu vou dar mais 3 dicas para a gente pensar, então, por que eu não consigo estabelecer limites para essa criança? Né? E aí, quando a Arlete pergunta como impor limites se a criança não é seu filho, eu quero te falar uma coisa. Esse é um problema que muitos pais que adotaram uma criança travam, né? Ou então uma avó que está criando uma criança, né? Ou uma tia. As regras são as mesmas. A imposição de limites é a mesma. A primeira dica que eu quero dar para vocês e que depois a gente vai conversar sobre isso é que você já viu a professora quando coloca combinados numa escola? Pois é. Você precisa determinar primeiro uma rotina para essa criança. A rotina e os limites andam atrelados. Então eu estou te falando de fazer com a criança os combinados. Você vai colocar regras, você vai colocar uma rotina para essa criança e dentro dessa rotina vão haver regras e limites instalados aqui. Existem horas para todas as coisas. E aí, não só você vai colocar isso, vai deixar visível para essa criança e vocês vão voltar ali semanalmente ou diariamente para lembrar essa criança que existem horários e que esses horários precisam ser cumpridos. Você vai dar um tempo para essa criança internalizar esses limites. E aí vai ter um momento onde você vai falar para essa criança. Geralmente a gente fala 15 dias depois, né? Você vai falar para ela, olha, o não cumprimento dessas regras vão gerar consequências. Algumas consequências são naturais, mas outras são estabelecidas pelos pais e que a gente precisa colocar e que precisa acontecer, né? E que a gente precisa cumprir. E aí, a primeira regra que você precisa pensar é mudar a mentalidade. E isso a gente vai falar sobre isso na terça-feira. Mudar essa crença de que porque eu não sou pai, não sou mãe, eu não preciso ser firme. Você precisa mudar essa mentalidade. Se você precisa colocar regras e limites para essa criança, seja firme nas regras e nos limites que você vai colocar. Então, olha aqui, durante a semana, Arlete, principalmente na terça-feira, a gente vai conversar sobre isso e na terça-feira eu vou fazer o sorteio de 3 livros que eu escrevi e eu vou colocar à disposição aqui, na hora vai ver o sorteio aqui e eu vou te esperar aqui na terça-feira às 17 horas. Deixa aí a sua pergunta que na terça-feira a gente vai estar conversando sobre isso. Um abraço para você e até a terça-feira.